Amém, Tiago? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, vou prestar atenção, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Amém? Então, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. E agora nós vamos lá para Levítico. E a Bíblia fala que o Velho Testamento era a sombra daquilo que haveria de vir. E isso, aquilo que haveria de vir era Jesus Cristo. Amém? Aí você vai ver que as coisas espirituais são assim. Como pode dizer que era sombra se não tinha corpo? Entendeu? Só tem sombra quando tem corpo. Mas como as coisas são espirituais, hoje nós entendemos, amém? Que o corpo é Cristo. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus. Voltando lá no Levítico, então, 22. Levítico 22. 22, 27. Vamos bem devagarzinho, para nós percebermos aqui que nós vamos ver. E diz assim: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou o cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Amém? Que eram os animais lá no Velho Testamento. Mas lá somente era uma sombra. E quando está falando sobre esse animal, sobre o Cordeiro de Deus, seria Jesus Cristo. Quem está entendendo? E esquecer aquelas coisas lá para trás, esqueceram, já esqueceram. Porque veio esse animal foi Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas, meu caro, como explicar 7 dias depois do 8º com a mãe? Por quê? Porque quando Jesus veio, lá no Velho Testamento, só as criancinhas, com o 8º dia, que ia ser circuncidado. Quem está entendendo? E depois de ser circuncidado, era uma coisa de Deus, ia ser aceita por Deus. Quem está entendendo? Diga amém? Amém? Então nós vamos continuar meditando, que diz assim: desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Amém? Então tem o dia 7º, e o dia 7º lá no Velho Testamento era o sábado. Quem está entendendo? Mas no sábado não se podia fazer nada. Então no dia 8º. Aí se vai contar no dia 8º, cai no domingo. Quem entendeu? Cai no domingo, que é o dia seguinte, é um dia depois, em nome do Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Agora 23, 3. Vamos para 23, 3. Os irmãos acharam? 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado. Além que eu falei para os irmãos, né? Até antecipei. Sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis sábado, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor. E em todas as vossas habitações. Amém? Então Deus estava dando descanso para o povo de Israel. Para eles não fazerem nada no sábado, porque o sábado era uma coisa muito principal. Versículo 4 em diante. Estas são as solenidades
Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde, está vendo? Esse pela tarde aqui só foi quando Jesus veio. Mas para eles já existia também, sabe? Mas como era uma sombra, aquilo vai ficar para trás. Pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Amém? No primeiro dia tereis santas convocações, nenhuma obra civil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra civil fareis. Amém? Quando veio Jesus Cristo, o único que estava fazendo alguma coisa naqueles dias era Jesus. Amém? Era Jesus Cristo. Que os discípulos para cima e para baixo, para cima e para baixo. E Jesus Cristo não tinha descanso, nem de dia nem de noite. Ele disse que ele queria descansar a cabeça, não tinha nem sequer uma pedra. Amém? Versículo, deixa eu ver agora, vamos ler o 9, falar sobre as primícias. Agora, quanto a esse versículo aqui, o 4, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui referente, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Que é o 7º, o 8º, 7º. Vamos ler primeiro aos Coríntios 15, 23. Vamos ver o que está escrito. Primeiro aos Coríntios 15, 23. Primeiro aos Coríntios 15, 23. Os irmãos acharam? Diz assim, mas cada um por sua ordem. Vamos prestar atenção, diz assim: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Então Cristo foi essa primícia, foi o começo de todas as coisas espirituais, porque elas entraram, a sua sombra, não tinha valor nenhum. É bom estar filmando, não tinha valor nenhum. Entendeu? Amém? Aquilo tudo para demonstrar que haveria de vir alguma coisa melhor. Na verdade, o próprio Deus veio pessoalmente. Aí você vai ver que é o Pai, é o Filho, o próprio Deus, é o Filho, é o mesmo Deus. Quem está entendendo? Amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 23, 11, agora nós vamos ver sobre as primícias, né? O nome diz assim, vamos prestar atenção que diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Agora o 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito ao seguinte dia do... Estou lendo 23, 11. Do quê? Levítico, voltei para lá. Eu não falei nada? Não. Paguei vocês a mão, né? Então vamos ver de novo. Falando a respeito das primícias, que o povo de Deus, quando fosse escolher as primeiras plantações, tinha que ser oferecida a Deus, como oferta, amém? Então diz assim, no 11 agora: e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito ao seguinte dia do sábado, moverá o sacerdote. Então presta atenção, no sábado se trazia, certo? Mas Deus não estava nem aí com aquele negócio, era sombra. Deus só ia aceitar no dia seguinte. Quem está entendendo? Está escrito aqui no seguinte dia. Quem entendeu? Sendo que era para aceitar no dia próprio. Estava oferecendo, aceitar na hora. Por que ele não aceitou? Porque não estava falando nada lá para trás. Essa primícia que haveria de vir era Jesus Cristo. Quem está entendendo? Por isso que o povo hoje, até hoje, não entende. Ficaram presos a alguma coisa. Porque não tiveram o Espírito do Senhor para discernir as coisas de Deus.
Quem entendeu? E eles não têm culpa, porque foi só depois do Pentecostes que Deus derramou o seu Espírito para nós meditarmos na sua palavra, e para nós entendermos aquilo que ele deixou escrito. Agora no versículo, esse mesmo versículo 12, e no dia em que morreres o moro, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano, em holocausto ao Senhor. Amém? Então tudo isso, lá eles faziam isso com o cordeiro, animal de verdade, mas só ia ser aceito quando viesse Jesus Cristo. Quem entendeu? Então vamos lá. 3. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho e o quarto de vinho. O que é, meu Carlos, a sua oferta de manjares? 2 dízimos de flor de farinha. É a farinha mais pura que existe. Quem está entendendo? É a farinha mais pura tirada do trigo. Os irmãos entenderam, não? Já não é nem tanto a farinha, é quase a flor da farinha. A primícia, aquela coisa pura mesmo da farinha. E essas coisas puras foi Jesus. Quem está entendendo? Foi o próprio Jesus que disse que eles comeram aquele pão lá de Moisés atrás e morreram. Mas quem comesse aquele pão que ele desse para a pessoa, não morreria mais. E hoje nós comemos esse pão na Santa Ceia, porque Jesus disse, este é o pão repartido entre vós, porque ele é o pão que desceu do céu. Quem está entendendo? Então nós estamos fazendo uma reflexão entre o Velho Testamento e o Novo, porque o Velho só foi sombra. Amém? Então vamos continuar lendo. No dia seguinte, o momento prepararia um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor, quando veio Jesus. E a oferta de manjares serão de 2 dízimos de flor, porque Jesus Cristo está no próprio trigo. Amém? Só depois que ele morresse que ia nascer esse trigo de verdade, que são trigo espirituais. E trigo serve para fazer pão. Quem entendeu? Aí diz assim, farinha amassada com azeite, simboliza o Espírito Santo. Jesus, o próprio Jesus, é a oliveira verdadeira. E para você tirar, vamos prestar atenção, e para você extrair o azeite daquela azeitona, é experimente. Amém? Morrendo. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi moído pelas nossas dores. Quem está entendendo? Amém. Foi moído. Mas depois de derramar esse azeite, que é o próprio Espírito Santo. Então vocês estão vendo lá para trás que era sombra. Mas depois dessa salvação, coisas de Deus espirituais, não tinha nada não. Está entendendo, irmã Rosa? Então vamos continuar lendo, meditando em nome do Senhor Jesus. Um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor. Por que tinha que ser de um ano? Amém? Ou quando Jesus veio, Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais morreram. Se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar e nem ver. Porque criança não tem malícia, não tem pecado. Pode ter nascido do pecado, mas não tem pecado. Quem está entendendo? Assim foi quando veio Jesus Cristo. Ele nunca teve pecado. Quem entendeu? Então vamos voltar a ler de novo. Versículo 3. A sua oferta de manjar será de 2 dízimos de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Amém? Isso só foi, essa oferta, com cheiro suave, foi só quando Jesus se ofereceu como cheiro suave ao Senhor. Quem entendeu? Deixa eu ver se tem alguma referência aqui para nós ler. Um cheiro suave, delícia. Não peguei, mas tá bom. Vamos continuar meditando. 14. Não comereis pão antigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo,
e por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós, vou prestar atenção, que diz assim, depois para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado. Por que não sábado? Só depois do dia seguinte, o dia que Jesus foi crucificado, estava entrando no sábado, amém? E eles tinham esse sábado com uma coisa muito santa, e até hoje eles têm. Quer entender? E estava entrando no sábado, e Jesus foi pendurado lá na cruz do Calvário, e para eles, Jesus era alguma coisa muito ruim, era uma maldição. E Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar, quem está entendendo? Porque estava escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no mar dele. E ele foi maldito por minha causa e por sua causa. Quem está entendendo? Amém? Então, por o sábado ser alguma coisa muito grande que eles acham que foram, não é? O sábado estava entrando, então foram lá para tirar Jesus Cristo. Quebraram a perna do primeiro, estava à direita de Jesus, quebraram da esquerda, a perna que eles morreram. Amém? Quando foram fazer isso com Jesus, ele já estava morto. Para que se cumprisse a palavra de Deus, que nem o osso do cordeiro seria quebrado. Coisa linda, muito linda, irmãos, coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Elas são coisas muito sérias e que Deus possa ter misericórdia dos nossos, das igrejas, dos pastores, dos que congregam, porque é muito sério, muito mais além do que podemos imaginar. Amém? Versículo. Vamos lá, voltar lá. Agora é o 15, né? O 15, depois, para vós, contarei o dia seguinte ao sábado, está vendo? Vai falar isso para o povo judeu, igual que sabe até hoje. E vai falar para as igrejas que ainda guardam o sábado também. Aí quando veio Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado. O que é o Senhor? É o dono, é Deus, foi ele que fez o sábado. É melhor ter ele do que o sábado. Quem está entendendo? Amém? Um dia não vai dar salvação para mim e para você. Um dia, qualquer coisa, matéria, não vai dar. Mas Jesus dá. É que depois para vós contarei, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o bolo de oferta movida, 7 semanas inteiras. Né? 7 semanas dá 49 dias. Entendeu? Até o dia seguinte ao sétimo, mais um, dá 50. Foi onde Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Era o Pentecoste. Amém? Depois que Jesus veio e morreu, mandou os discípulos ficarem, porque eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então isso que nós estamos vendo é a sombra daquilo que haveria de vir e acontecer. 16. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei 50 dias, está vendo? Aqui já deu 50. Amém? Então oferecereis o quê? Nova oferta de manjares ao Senhor. Está vendo? Então, para eles, tinha que fazer isso com uma nova oferta. Para nós, quando veio Jesus Cristo, foi quando veio Jesus Cristo, derramou o Pentecoste, e os discípulos agora poderiam falar com Deus, porque eles tinham o Espírito Santo. Agora sim, as orações deles eram ouvidas. Tudo que eles pedissem agora ia ser ouvido por Deus. Porque eles eram essa nova oferta. Quem está entendendo? Eles eram essa nova oferta porque eles receberam o Espírito Santo. Porque Deus não ouve oração ímpio. É a Bíblia que diz isso aí. Os irmãos estão entendendo? Deus não ouve orações de ímpio. Então vamos continuar meditando. 16, então, dia seguinte, o sábado, contarei 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Foi depois do Pentecoste, tudo que os discípulos faziam, Deus aceitava. Os irmãos estão entendendo? Diga amém? Amém. Amém? Jesus é muito bom, graças a Deus por essas coisas. O 15 já lemos. Vamos ver o 19, que diz assim,
expiação do pecado, 2 cordeiros, Deus manda, por sacrifício pacífico. 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor. Amém? Vamos continuar meditando aqui na palavra do Senhor. Eu, quando peguei essa mensagem, quando percebi, eu tinha pegado uma folha, aí precisava mais de folha, agora eu vou ter que voltar para trás. Amém? Então agora nós paramos aqui no 23, né? 23, nós estávamos lendo? Não, 23, 21. 23, 21, né? Obrigado, me ajudem aí, tá bom? Agora nós vamos ler o dia da expiação, que é 23, 26. Amém? Diz assim: falai mais ao Senhor, a Moisés, dizendo: aos 10 desse mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas Almas. e ofereço oferta queimada ao Senhor. Amém? Então foi quando veio Jesus Cristo, foi ele que foi afligido, falou para Pedro: Pedro, você devia vigiar comigo pelo menos 1 hora, Pedro. Você fica aqui que eu vou ali orar. E Jesus orando: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Amém? E Pedro, quando voltou, estava dormindo. Só que a Bíblia fala que ele estava dormindo de tristeza. De tristeza! Para se cumprir o que está escrito aqui. Todos aqueles que eram amigos de Jesus, todos aqueles que Jesus tinha escolhido, tudo aquilo que estava passando com Jesus, eles também assim de tristeza. No dia que Jesus estava sendo, de madrugada, judiado, apanhado, sendo lá esperando o dia clarecer, para ser julgado, amém? A mãe dele não dormiu aquela noite. Pedro não dormiu aquela noite, porque negou o Senhor Jesus. E os outros discípulos também. Todos eles sentiram tristeza para se cumprir a palavra de Deus, porque eles eram escolhidos por Deus. Quem entendeu? Diga amém? Amém? E graças a Deus por isso está escrito aqui. Ao estar escrito aqui, tinha que acontecer lá na frente. E não aqui, porque os judeus nunca sentiram tristeza nenhuma. Quem está entendendo? Tinha tristeza não. Só a família de Jesus sentia tristeza. Então vamos continuar meditando. Parei aonde, por favor? 28 agora. Eu seguro aqui, não sei porque estou segurando aqui, eu estou fazendo confusão sozinho. Estou segurando uma página aqui. 23, 28. Vamos lá, diz assim: naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. E era Jesus que estava fazendo. Quem entendeu? Mas assim, porque toda alma que naquele mesmo dia não afligir será extirpada do seu. Então só aquele povinho de Jesus que estava sentindo tristeza. Quem está entendendo? Porque os outros não. Quem entendeu? Diga bem? Então vamos lá. O 30. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra aquela alma eu destruirei do meio do seu. Amém? Porque era só para Jesus, não era para ninguém. Amém? Quando Jesus, lá no Getsemane, Pedro cortou a orelha de mal, todo mundo fugiu, só ficou ele sozinho. Quem entendeu? É o que está escrito aqui. Para acontecer lá na frente, depois de acho que uns quase 2000 anos, aconteceu com Jesus, tudo isso que está escrito. Amém? Então vamos continuar meditando em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ficar de olho aqui, para a gente pegar alguma referência para trazer para os versículos novos. Nós estamos 23, né? Sim. 31. Agora 23. Vamos ver o 32, dia da expiação. 23, 32 dias, sábado de descanso não será. Então afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Amém? Então, na verdade, quando Jesus veio,
Quem foi afligido só foi ele. Ele e a família dele. Quem entendeu? Tá bom. Vamos lá, a festa dos tabernáculos. 33, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa do Tabernáculos ao Senhor. Amém? Então, a Páscoa é o dia 14, né? Um dia mais para frente, um dia depois, tinha a festa do tabernáculo. Entendeu? Amém. Porque Jesus Cristo é esse tabernáculo. Entendeu? Então, a Páscoa, depois, mais um, que apareceu Jesus Cristo, mais para frente, que aí muda de 14 para 15. Entendeu? Mas assim, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil farei. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis uma santa convocação. Então é 7 dias mais um, que era Jesus, aí sim que ia ser aceito essa convocação no meio do povo de Deus. Então, no meio do povo de Deus, Deus veio para o que era seu, o seu não receberam. Então era povinho, os discípulos de Jesus, que estavam fazendo essa santa convocação, estava sendo convocado por Jesus. Os irmãos entenderam? Versículo 37. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjar e sacrifício de libações, cada qual em seu dia próprio. 38. Além do sábado do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor, vamos lá. Porém, ao 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido a novidade Da terra. então eles receberam o Espírito Santo. Depois já receberam alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Amém? Agora aqui tem alguma coisa para oferecer, porque foi Deus quem deu para ele. É igual a nós. Se você oferta ao Senhor, porque Deus te deu, você está ofertar. Está entendendo? Então Deus te dá a oferta, Deus te dá para você ofertar, para ser abençoado com aquilo que Deus te deu. Amém. E você continua abençoando os outros. Porque as coisas de Deus são assim. Pensa, 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 pensa. Amém? Você retrai, ou você segura, então você vai ser retraído também. Amém? Versículo 32, né? 39. Peraí, vamos devagar. Nenhuma fareis. Aonde está? Onde eu parando? 39. 39. Eu estou tão bem de ouvido que eu entendi 19. Vamos lá, 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá Descanso. e ao oitavo haverá Descanso. Amém? Então vamos para Gênesis. Não vou ler mais no caderno, Deus está nos dando uma. Gênesis 1. Gênesis 2. 2:2, amém? Os irmãos acharam? Amém. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, por isso que nós estamos vendo lá atrás 7, tá bom? É por causa de Jesus. E havendo Deus acabado no dia 7 da sua obra que ele tinha feito, descansou no sétimo dia. Por isso que nós estamos lendo lá sobre o que pode fazer, o que pode, o que não pode. Quem está entendendo? Do sétimo dia de toda a sua obra que tinha. Então, quando veio Jesus, os planos de Deus já estavam concluídos. Só estava faltando simplesmente o Messias, que haveria de vir. Quem entendeu? Amém? Os planos de Deus é assim.
Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou. Ficou. Foi quando apareceu Jesus, ele foi esse sétimo. Porque nele descansou de toda a sua Obra. que Deus que. Para ele fizer. Aí ele fica pensando, como assim, irmão Carlos? Quando veio Jesus Cristo, a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia. Mas no sétimo dia quem estava trabalhando era o filho. Quem está entendendo? Era o filho que estava pagando o preço. Por isso essa palavra, essa passagem, descansou. Na verdade, Deus estava descansando em Cristo. Porque era Cristo que estava fazendo o quê? O reparo dele. Era Cristo que estava fazendo todas aquelas coisas de conceito, disso e aquilo. Mas, como diz os povos aí fora, mas o Pai estava descansando. Amém? E na verdade, não era que o Pai estava descansando. Porque o Pai estava em Cristo. Amém? Fazendo aquelas obras. Quem entendeu? Só que quem estava fazendo aquela obra era o próprio Filho de Deus. E quando fala filho, é por causa da matéria. Quem entendeu? Agora vamos para Gênesis. Eu ia para lá, vim para cá, não tem problema, mesma coisa. Gênesis 1. Irmãos, ajuda a lembrar, eu parei, tá? Para a gente voltar, fazendo a leitura. Por favor. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus a luz, e houve Luz. e viu Deus que a luz era boa, e a luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as Trevas. e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou, Noite. e foi a tarde, e o amanhã, e o dia. Primeiro. Está no começo da Bíblia. E como está dizendo essa passagem bíblica, está dizendo de Jesus Cristo. Não é lá quando Deus fez. Quando Deus fez, está contando aqui, era coisa de Deus, coisa do Espírito. Ele não tinha feito homem, não tinha feito ninguém. Quando lá no 26 que diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, aquilo era plano de Deus, só dele, mas ele não tinha feito homem nenhum. Quem entendeu? Depois vai lá para frente, Deus vai fazer o homem. Quem entendeu? Então são coisas espirituais. E quando a Bíblia diz que houve amanhã, a tarde, o primeiro, foi quando Jesus ressuscitou. Vamos lá para Mateus. Isso para nós que cremos na Bíblia, tá bom? Mateus, acho que 28, por aí, sei lá. Vamos lá. Você não vê que cada Mateus, Marcos, cada um fala uma coisa, então somente agradecendo aquilo que está escrito. Que diz assim: Mateus 28, 1. E no fim do sábado, tá vendo? Os irmãos falam, no fim do sábado. No fim do sábado. Já vai ter acabado faz tempo. Porque nunca, o sábado tão somente, era para ser uma coisa muito importante. Se eles ouvissem a Deus, mas eles não ouviram. Quer dizer, Deus falou para descansar no sábado, mas não descansava não. E Deus, como tinha plano lá para frente, diz que os judeus não iam entrar no descanso de Deus. E o descanso de Deus foi Jesus. Então você está vendo aqui, a Bíblia é bem clara. E no fim Do sábado. foi um dia que aconteceu isso, e no fim de tudo mesmo. Amém? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro Dia. da semana. Está vendo? Quando despontava o primeiro dia da semana. É isso aquilo que vale. Quem está entendendo, diga amém? Amém. É a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se ele não ressuscitasse, de que adiantaria os planos de Deus?
De que adiantaria está escrito lá para trás. Quem está entendendo? É do dia seguinte, foi depois do outro dia, que seria Jesus. Agora vamos para Marcos. Aqui está dizendo que no fim dos sábados, certo? Marcos, vamos lá de novo. 16, João. Lá está falando no fim, aqui está falando o quê? Passado. Amém? Espiritualmente falando, já passou mesmo, de verdade. Está vendo, irmão? Meu Deus é lindo. Aqui diz assim, e passado o sábado, lá foi no fim e aqui já está passado. Quem me liga, né? Por trás das letras da Bíblia tem coisas muito lindas. Se você for meditar pelo Espírito de Deus, você vai ver que se torna cada vez mais linda para você entender as coisas do Senhor. Amém? Agora nós vamos para onde? Para Lucas? É, Lucas. Deixa eu ver se é Lucas ou João. Lucas 24, tá bom? Então foi lá, passado, o outro do fim, agora 24, como é que diz? O primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Quantas e quantas vezes as pessoas leem isso aqui, leem, nunca meditaram. No primeiro dia da semana. Semana lá terminava no sábado. Né? No primeiro dia seria o domingo. Quem entendeu? Aí essas pessoas que guardam o sábado agora ficam bravas porque a gente está falando isso. Os irmãos estão entendendo? Mas é bíblico. Foi Deus que quis assim. Né? Então diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foi ela ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra removida do céu. Jesus já tinha ressuscitado. Aquela oferta queimada agora, Deus aceitou. Amém? Porque a Bíblia diz que oferta Deus nunca aceitou. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Deus nunca aceitou aquela oferta. Quem entendeu? Deus oferecia. Acho que aos Hebreus diz que Jesus Cristo foi essa oferta que Deus aceitou. Quem entendeu? A oferta, sacrifício, não quiseste, mas um corpo me preparaste. Amém? Foi Jesus Cristo. Então agora esse corpo foi aceitado. A festa, as primícias, porque a primícia é Cristo. Quem está entendendo? Ele é a primícia. Né? Então vou voltar para lá agora, tá bom? Agora, por favor, me ajude no versículo 23, 19, 40. o 40 diz assim, e ao primeiro dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos das palmas, ramos das árvores espessas, salgueiros e ribeiros, vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrarei essa festa ao Senhor por 7 dias, cada ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis. Então vamos lá. Deixa eu ver agora aqui. Agora a gente vai. Voltar para cá. Cadê? Eu falei para os irmãos que eu peguei. Festa do Tabernáculo, já lemos, né? Que é o 23. É isso? O dia da expiação foi dia 23, Levítico 23, 26, não foi? Foi. Já lemos, né? Amém. Então agora vamos meditar algum versículo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia do Senhor
Joel. Não, vamos ficar na festa do tabernáculo. Festa do tabernáculo, Levítico 23. Ao oitavo tereis o dia oitavo. Foi o domingo aqui e o sábado dos judeus. Não existe. Jesus é o dia seguinte. Este é o dia que fez você. Vamos ver este dia seguinte, que está em Salmo 118, 24. Amém? É a Bíblia que está contando. Foi Deus que contou, deixou escrito. Por isso não pode mexer na Bíblia. Amém? Por isso, o apóstolo Paulo disse: se vier um anjo do céu, vos pregar, vamos prestar atenção. Se vier um anjo do céu, vos pregar outro evangelho que não seja, só está escrito, não pode acrescentar mais, só este. Seja maldito, seja maldito. Amém? Aí você vai ver as pessoas, o jogo, inventar alguma coisa, seja maldito. Está entendendo? É sério ou não é sério? É sério. Né? Deus vem com a sua palavra, planta ela, amém? Depois vem o inimigo e planta o joio. Né? No meio da plantação, Jesus plantou o trigo. Quem entendeu? Aí nasceu o joio. Entendeu, irmão? Amém? Bom, então nós íamos ler Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. Vamos ver se bate? A palavra de Deus é muito linda. Eu amo a palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 118, 16. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz Proezas. Esta destra que Deus está falando é o próprio Jesus. Ele é a direita de Deus. Ele entendeu? Mas será que as pessoas vão perceber ele assim? Está vendo para nós como é revelado? Quem entendeu, diga amém? Para nós é revelado. Então diz assim, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não verei, mas vivereis. Contarei as obras do Senhor. Está falando de Jesus. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aí assim, abre-me as portas da justiça e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pelo qual os justos entram. Jesus entrou, nós estamos entrando também. Aí diz assim, louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Aí vem assim, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de espinho. Amém? Foi quando Jesus veio, e Deus que estava fazendo aquilo para o povo judeu. Deus disse que quando veio Jesus, ele se tropeço para as duas casas de Israel. E tropeço também nos nossos dias também. Quem está entendendo? Como tropeço para nós, no caso? Aqueles que não entendem o Evangelho e que não vivem o Evangelho, é tropeço. A Bíblia diz que tropeça na palavra. Mesma coisa quando veio Jesus. Entenderam, irmão? Tropeça na palavra. Vocês estão vendo para nós como é claro, muitas vezes para eles já vão para o outro lado. Quem está entendendo, diga amém? Então vamos lá. Aí diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de espina. Foi o Senhor Que fez isso. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? A coisa maravilhosa foi Jesus Cristo que apareceu. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos. Amém? Jesus é o nosso dia. Foi? Amém? Não tinha dia de salvação, não tinha dia de paz, não tinha dia de nada. Jesus foi tudo de bom que Deus deu para nós. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Este foi o dia que fez o Senhor. Não tem negócio de sábado, de dia, de domingo. Nós estamos falando de domingo aqui porque
Deus, a Bíblia diz que o último profeta foi João, amém? E nenhum deles conseguiram guardar a lei. Só Jesus Cristo veio cumprir a lei. Quem entendeu? O resto ninguém conseguiu cumprir a lei, porque se tropeçasse num mandamento, aí derrubava os outros também. Quem entendeu? Só Jesus. Jesus disse, perguntaram para o Senhor Jesus, o senhor veio a derrubar a lei, Senhor? Pô, não, eu vim cumprir a lei. Está vendo? Eu vim cumprir a lei. Tudo aquilo que ninguém conseguiu fazer, ele fez. Quem está entendendo? Amém? Então vocês estão vendo que esse foi o dia que fez Jus ser Joel 11:30. Joel 11? Joel 2:31, não tem 11. Joel 2. Jesus, certa feita, disse assim para aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, ou antes falou alguma coisa também. Meditai, para nós meditarmos na palavra do Senhor, julgar ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Não está falando de Davi, aquelas coisas todas, sabe? Davi foi só as coisas que Deus pegou para falar de Jesus Cristo. Quem entendeu? Eles eram homens escolhidos por Deus, mas prefiguravam a Jesus Cristo. Quem entendeu? Amém? Por exemplo, o tabernáculo, quando Jesus veio levantar, lembra de Davi, que ia fazer um tabernáculo? Ele não podia fazer porque tinha sangue na mão. Aí Deus falou que o filho dele ia fazer. E o filho dele, pior que todos. Então continuava caindo. Tentava levantar o tabernáculo lá, o muro, aquelas coisas, punha lá, punha fogo, derrubava tudo. Está entendendo? Por quê? Jesus estava falando alguma coisa lá para frente que era espiritual. Agora essa nova Jerusalém tem 12 fundamentos. E os muros que são os fundamentos são os 12 discípulos. Por quê? Estou falando de coisa do Espírito, mas lá ninguém entra e acabou. Lá não entra o pecador, lá não entra o adúltero, lá não entra, acabou. Agora sim tem muro. Quem entendeu? E esse muro foi Jesus com os seus discípulos. Quem entendeu? É a doutrina dos apóstolos. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu falei que ia ler onde? Joel, né? Joel 2:8. Como quer dizer? Eu estou procurando aqui, não achei. Mas faz coisas na meditação. Joel era a promessa de Deus, que Deus deixou escrito, que Deus derramaria do seu Espírito. E só poderia acontecer isso quando ele pagasse o preço. Quando ele viesse fazer juízo, fazer justiça. Mas para pegar quem fez justiça? O próprio Filho de Deus. Entendeu? Ele que tudo que era maldição caiu sobre ele. Amém? Para que eu pudesse estar aqui e você também. Amém. Porque essa maldição estava em nós. Não estava em Deus. Não estava no Filho de Deus. Estava no homem. Joel 2:11, né? Vamos lá. Eu estou falando, estou aqui esquecendo de procurar. Joel 2:11. Diz assim, 2:10. Diante dele temerá abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecer, e as estrelas retigrarão do seu resplendor. Amém? Diante dele, diante de Jesus Cristo. Amém? Diante de Jesus Cristo. Vamos lá, versículo 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra.
Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar ou sofrer? Ninguém. Quando veio Jesus Cristo, tudo que era palha ia ser queimado. Tudo que era injustiça, tudo que era errado, Deus veio colocando as coisas certas. Quem entendeu? E João disse: se olha tem um machado na mão, toda árvore e árvore são pessoas, toda árvore daqui para frente não der bom fruto, né? Ele vai ser cortado. Quem entendeu? Desde então foi cortado. O homem vê Jesus Cristo trazendo boas novas de salvação. Hoje, para nós que estamos na igreja, Jesus nos comprou, nós temos que ter uma nova vida. Nascer da água do Espírito. Não andar mais segundo o curso deste mundo. Quem está entendendo? Porque ele te comprou, te tirou de lá. Se você quer voltar para lá, está pondo o seu pescoço debaixo de outro jugo. E ele te livrou. Por exemplo, fumava muito, não conseguia escapar do vício de fumar. Ele me tirou. Era um jugo. Amém? E eu não conseguia vencer o vício. O vício me venceu. Então o vício era maior que eu. E eu, quando veio Jesus, Jesus disse: se o filho do homem não vos libertar, ninguém seria livre. Quem entendeu? Diga amém? Amém? Então ele veio, me libertou, me limpou, e hoje eu sou de Jesus. Amém? Hoje eu sou templo do Espírito Santo. Coisa imunda não entra mais na minha boca. O que é imunda? Bebida, fumo, cigarro, essas coisas são imundas. Quem entendeu? Amém? Então, que Deus possa continuar nos abençoando. E as horas foram embora, vou parar por aqui, mas tinha bastante coisa para nós lermos, meditando sobre a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus possa abençoar a igreja. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi. Amém? E quando veio Jesus Cristo, os discípulos só foram lembrar do que ouviu, quando o Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus caiu sobre eles. Aí eles lembraram de tudo. Quem está entendendo? Amém? É igual hoje nós também lembramos de tudo aquilo que se passou com Jesus, passou com os discípulos. Porque ficou escrito para nós. Amém? E de uma vez escrito para todo sempre. Porque é chamado o Escritura. E a Escritura só o dono que pode mexer. Ou o outro pode mexer. Quem está entendendo? O outro não pode mexer. Então, se você vendo esse livro paralelo, fora a Bíblia, alguma coisa assim, é muito perigoso para a igreja. Quem está entendendo? Porque é opiniões de homem. Opiniões de segundo. Quem está entendendo? E o inimigo é triste. Ele vai usar o homem. Se ele usou, ele vai usar de novo. Quem entendeu? Amém? Por isso nós temos que ficar com a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui mesmo, porque as horas foram embora e não deu nem para a gente meditar direito. Mas deu para entender, entendeu? Amém? Então Jesus é as primícias, Jesus é o tabernáculo, Jesus é tudo para nós. Quem entendeu? Amém? Então tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Hoje que veio Jesus Cristo, em meu nome, expulsará demônio. Em meu nome os enfermos são curados. Em meu nome ressuscitarão os mortos, curarão os enfermos. Tá certo? Em meu nome as pessoas são batizadas. Porque tudo é em nome de Jesus Cristo. Porque não tem outro nome. Não tem outro nome além deste. E Pedro disse: importa que sejamos salvos. Não tem, não existe. Quem entendeu? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Graças a Deus por isso. Jesus disse que se você não participar da ceia, você não tem parte. Jesus disse: não tem parte comigo. Não tem parte comigo. Amém? Mas graças a Deus até aqui, Deus tem me dado força. Mas nós estamos aqui todo fim de mês, ou começo de mês, né? Participando da ceia, celebrando a ceia. Como disse,
favor, celebrar a ceia. Esqueci. Para lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor e vamos voltar para a nossa casa. Irmãos, fique firme com Jesus. Amém? Aquilo que a gente fala aqui é bíblico. Jesus disse: porventura, quando ele viesse, acharia fé na terra? Por causa disso. Tempos difíceis, né? Mas, vou dizer uma coisa para os irmãos. Todos que é de Jesus, ele nunca perdeu nem vai perder. Amém. Amém? Amém. Por isso, faça a tua parte. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Amém. Cristo. A nossa parte é cuidar de nós mesmos. Amém? Por quê? Porque você não é uma ovelha. É ovelha porque você obedece. Mas você é gente. Você é uma pessoa normal. Você tem o livre-arbítrio. Então você tem esse livre-arbítrio suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Quem está entendendo? Principalmente conhecendo a palavra De Deus. de Deus. Quem está entendendo? Amém. Porque a Bíblia nos diz que quando a pessoa não conhece, pouco açoite. Mas aquele que conhece, mais açoite. Aí você vai ver os cristãos sofrendo e não percebe por quê. Porque sabe. É assim. É assim, pô. Fica quieto. Eu sei como funcionam as coisas de Deus. Porque eu também já sofri bastante. Mano. De que se queixa o homem, se queixa o seu próprio pecado. Amém? Mas tudo isso porque Jesus nos ama. Amém. Tá bom, irmão? Então, a passagem bíblica é muito chata. Aquele que o homem planta, ele colhe. Tem jeito, né? Então tá bom. Dou graças a Deus que Deus é misericordioso. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado pela palavra, pela nossa meditação. Obrigado pelos poucos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. E vem conosco, Senhor. Eu sei que sem Ti nada sou, nada posso fazer. E a igreja, a mesma coisa. Tu és a nossa força. Tu és, Pastor, tudo aquilo que nós precisamos. Eu te amo e te agradeço pela igreja. Nos espero nos embaixo. E oro em favor da minha família, da família dos teus pequeninos que aqui estão. De todas as famílias da terra, Senhor. Até que a tua palavra se cumpra. Louvado e exaltado o teu nome, Senhor. Pela tua palavra, Senhor. Guarde-me de todo mal. Te louvo, te louvo. Em nome do Senhor. Te louvo. Vamos lá, salve o Senhor, por favor.